Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu vim trazer para vocês aqui mais um livrinho de Hugo de São Vítor, Epítome de Filosofia. Já trouxe um livro aqui, né, de Hugo de São Vítor, Meditar e Aprender. Peço que vocês confiram no canal aqui, vocês vão encontrar falando sobre este livro aqui. Bom, primeiro eu vou falar sobre a edição, né? A edição da Quirion, igualmente a outra, um livro curtinho, média de 60 páginas, mas naquele mesmo contexto do outro, que metade em latim, metade em português. Então é um livro bem curto, mas muito profundo. Muito profundo assim, eu vou explicar para vocês. Vamos lá. Primeiramente o título, né? Epítome de Filosofia. Eu particularmente não tinha escutado ainda essa palavra, epítome. O que significa epítome? Significa síntese, resumo, né? De filosofia. E filosofia? Filosofia a gente escuta muito falar, né? Filosofia. É uma palavra bem comum, mas o que é filosofia? Filosofia é a busca pela verdade, amor à sabedoria, né? A busca profunda do ser humano para as verdades, né? As verdades eternas. Então aqui, Hugo de São Vítor, ele vai trazer para a gente é como se fosse um pontapé inicial ali sobre esse assunto de filosofia. Um exemplo, um pontapé inicial. Claro que num livrinho tão curto assim não vai caber o sistema inteiro da filosofia, os caminhos. Mas eu considero, assim, considero e já pesquisei, assim, outras pessoas falaram que como se fosse um pontapé inicial ali para um breve entendimento, mas que muito profundo, muito bom, sobre a filosofia. Aí eu marquei alguns pontos aqui que eu quero trazer para vocês aqui, que foram pontos que mais me marcaram, mas eu já digo que o livro é inteiro bom, né? Pretendo voltar mais vezes aqui para fixar mais essas ideias, né, na minha mente, né, na minha busca, né, e quem sabe colher mais alguma coisa que eu não peguei ainda. Mas enfim, é um livro curto que dá para, com foco aqui, dá para se pegar bastante coisa. Vamos lá, eu vou pelos pontos que eu marquei aqui, né, já expliquei o título para vocês. E vou iniciar aqui as marcações que eu fiz aqui. Aqui no prólogo, né, ele fala assim, é uma parte aqui marcante para mim. Como sabes, é agradável que, nos começos de todas as narrações, sejam abordados alguns temas aprazíveis a fim de preparar brandamente a alma para outros maiores. Enfim, é isso que eu acabei de falar, um pontapé inicial para ti preparar para algo profundo, né? Para algo que está por vir. Vai preparando a alma, vai acalentando, vai trazendo foco, né? O direcionamento para a busca dessa grande sabedoria, que é a filosofia. Aqui é o prólogo, né? Aí já vai entrar, depois do prólogo, no sistema do livro. O que é o sistema do livro? É o diálogo. É um diálogo entre três personagens. É algo que se vê muito também em livros de Platão, Aristóteles, né? Esse contexto de pessoas dialogando. Eu ainda não me aprofundei muito sobre o porquê desse sistema, mas é algo que eu acho que traz com mais facilidade a compreensão do texto, né? Diferentemente, às vezes, de trazer ali, né, o texto ali, né, curto e grosso ali, talvez deixa um pouco mais leve, mais imersivo, né? Mas tem que pesquisar mais sobre isso para ver se realmente é isso mesmo. Aí eu vou seguir aqui adiante, mais um ponto aqui que foi marcante para mim. Aqui, né, a questão do título que eu já falei, né? Que é a dedicação à busca da sabedoria, a diligente investigação da verdade, filosofia, né? Amor à sabedoria. Mais um ponto aqui, ó. Identificaram a filosofia primeira com a meditação da morte e a filosofia segundo na meditação da vida.
curta frase me fez pensar assim, que pode ser o início da filosofia. Quando foi que o ser humano começou a buscá-la, né? Porque teve um início, né? Então, aqui ele está alegando que talvez fosse sobre a meditação da morte, né? Você imagina os seres humanos olhando a morte e tentando entender, né? Essa finitude da vida, o que que era, e depois observando a vida, né? E isso traz essa curiosidade ao ser humano, né? A querer entender o porquê, a buscar as razões, né? O que estamos fazendo aqui, tudo. Aí já não intitulado, mas já se inicia a filosofia, né? Embora a palavra possa ter vindo depois, mas o contexto, a busca já estaria iniciada dali para diante, né? E passado de geração em geração e chegar até onde chegamos hoje. Com muitos acertos e também com muitos equívocos, né? É uma busca até o final, né? E vai aprimorando, fixando o que faz sentido, que é a verdade, ela não se deteriora, e o que se deteriora se descarta. Aí, seguindo adiante aqui. Submersos num abismo de ignorância, não sejam capazes de relembrar plenamente a sua origem. Tá vendo? Na ignorância não vai conseguir lembrar de onde viemos, de onde surgimos. É aí que tá. Aquela coisinha na cabeça para entender, né? E aí, falando, a porção do fogo eterno da verdade. O que é? Essa porção de curiosidade, né? Esse fogo eterno da verdade. Porque, um exemplo, é uma centelha divina, se parar para pensar. Porque, se não, a gente não buscaria essa verdade, né? Não buscaria, se conformaria com o que é, como se fosse, um exemplo, como se fosse os animais. Os animais não se questionam, né? O que estão fazendo aqui, o que é a vida deles, né? Se parar para pensar, nós seres humanos temos essa busca, essa é a centelha, esse fogo eterno da verdade, o que o ser humano tem dentro dele, né? Que pode nos trazer a vontade dessa busca, ou pode nos trazer angústia também, sofrimento, né? E aí continua aqui, ó. Com efeito, ao brilhar interiormente, essa mesma luz foram vistas até as próprias trevas, para que a natureza reconhecesse os seus males e, com base neles, soubessem quais eram os bens contrários que ela devia apetecer. Então é assim, tá vendo? A própria luz, né, que tem dentro da gente, ela vai iluminar as trevas também, aquilo que está escondido. Porque se não tivesse fecho de luz, nem as trevas a gente enxergaria. Então isso é muito belo e muito profundo mesmo, né? Esse fecho de luz vai iluminar a escuridão e reconhecer que existe a escuridão. Porque se tudo fosse escuridão, nada, não teria nem a busca, né? Se conformaria, se só vivesse por viver, digamos assim, como se fossem os animais inferiores, né, ao ser humano. Lembrando que isso, algumas coisas aqui eu estou falando de mim, que é da minha compreensão, né? Não que esteja escrito aqui. O que está escrito aqui eu estou lendo e estou tentando interpretar da minha maneira de enxergar. Mas eu sempre vou aconselhar vocês a pegarem a obra e lerem e tirarem as suas próprias conclusões, né? A sua própria busca pela verdade. Aí continuando aqui, né? Aí falou, confirmando aqui, ó, daqui tomou o seu início a ciência chamada filosofia, que é a dedicação de buscar a sabedoria. Aí vamos ver mais algum trecho aqui. Não pensamos que algo deva né, ser desprezado, nem julgamos indigno de ser ouvido, o que pode acrescentar ao conhecimento, né? A gente não desprezar o conhecimento de qualquer um que seja, de qualquer coisa que existe no mundo, que nem eu falei.
as verdades, elas vão ficar fixas, né? E o que não for, o tempo vai deteriorar elas, né? E aí eu encaixo nessa parte aqui com esse livro aqui que eu já li e eu gostei demais e eu pretendo trazer no canal no futuro. O livro de São Basílio aqui, Cartas aos Jovens sobre a Utilidade da Literatura Pagã, que é um livro que afirma que a gente pode aprender, um exemplo, os cristãos que, né, estão assistindo o vídeo, até mesmo os não cristãos, mas que estão em busca da sabedoria, né, eles podem tirar essa trava que tem de não poder ouvir o outro. Ouvir, a gente pode ouvir a todos. Você pode escutar, mas não tire suas conclusões ainda. Guarde consigo, né? Leve com você, reflita sobre. Esse fogo, essa centelha de verdade que existe dentro de nós, vai analisar e vai, que nem repetindo novamente, vai cair por terra aquilo que não é verdade, vai se dissipar e o que é verdade fica internado, né? Fica interno na gente, fica, né? E fixo, né? Então aqui o São Basílio ele aconselha aos cristãos a estar atento. Você pode encontrar verdades também fora do cristianismo também, né? Mas aí você vai conciliar, né? Vai descartar aquilo que não é a verdade plena e vai ficar com aquilo que é a verdade plena. Aí continuando aqui, de fato, toda arte tem seus próprios instrumentos, pelos quais educa a alma racional e a conduz à reflexão filosófica, isto é, a busca do verdadeiro. Tá vendo? A gente pode encontrar em vários contextos, né? A arte, né? A gente pode encontrar a verdade na arte também, né? Aquilo que vai te trazer uma reflexão, né? Não necessariamente pode ser um texto escrito, pode ser até uma imagem, uma cena, né? De um filme, de um teatro, uma cena que você vê na rua, uma ação de caridade, né? Uma ação do bem, né? Então, aqui falou da arte, mas né, dá até para claramente amplificar isso e ver que essa verdade plena, essa busca do verdadeiro, pode vir em vários contextos. Aí, seguindo aqui adiante. Aí aqui, para finalizar aqui o que eu marquei, ele divide também a filosofia em várias partes aqui. As 4 principais aqui é lógica, ética, teórica e mecânica. E dentro dessas partes ele também faz suas divisões aqui. Eu vou mostrar para vocês aqui, porque é muita coisa, não é complicado decorar. Mas vocês tendo o livro, adquirindo, vocês podem estar... é um começo mesmo, né? Para vocês pesquisar sobre cada tema aqui e tudo e se aprofundar. E esse livro aqui ele foi escrito no século XII, né? Um século que estavam em muito ascensão essa busca pela sabedoria, e Platão, Boécio, que eu li na minha pesquisa breve que eu fiz, Aristóteles, estava muito em alta, né? O pessoal estava aprofundando muito, né, nessa busca da sabedoria por esses filósofos. E aí inspirou Hugo de São Vítor a escrever isso, né, no local em que ele ensinava seus alunos, né, e trouxe esse pontapé inicial para eles, né. Então, que nem eu falei, é um pequeno, profundo livro que eu indico mais uma vez aqui para vocês, e espero que vocês gostem, né, e espero que vocês né, gostem do canal, e cada vez pretendo melhorar mais, né, para trazer conteúdos bons para vocês, indicações de livros. Que Deus abençoe todos vocês, se inscrevam no canal, deixem um like, que aí vai incentivando, fortalecendo o canal para dar continuidade aí, né, nessa caminhada. E que eu possa trazer algo de bom para vocês e para a vida, né, de todos. Que Deus me abençoe, né, que possa ser um instrumento para, né, para a sabedoria. Obrigado, fiquem com Deus.